Abra comigo Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, 21. Nós falaremos sobre o poder da cura. Creia na cura. Creia na cura. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, o evangelista João Marcos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes das sinagogas, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, mas uma multidão o seguia e o comprimia, ou o apertava. Verso 25, estava ali outra mulher, certa mulher, não tem nem nome, que havia também 12 anos, que vivia sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Jesus, nós oramos para que possamos extrair mediante a sua palavra, auxiliada pelo Espírito Santo ao nosso coração, extrair o poder que há na sua palavra, o poder que nós precisamos para essa noite. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela divide a alma do espírito, a junta da medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. Oramos para que sejamos tocados, transformados e convencidos por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E você aplauda o Senhor mais uma vez. Creia na cura. Meus irmãos, eu sei que diante de alguns diagnósticos, como esse que nós recebemos ainda no dia de hoje, é duro colocar em prática uma fé que é duramente atacada e abalada pelo mesmo diagnóstico. É lindo quando somos cristãos, cantamos e aplaudimos, mas quando chegamos em casa, nós recebemos este diagnóstico, ou uma notícia de alguém que faleceu, ou um carro que foi batido, uma casa que foi perdida, um processo na justiça que nós acabamos por perder. É nesse momento que a nossa fé, ela é provada. O cristão é experimentado na tribulação. É por isso que a palavra tribulação dá origem a uma ferramenta rural do campo, tríbulo. O tríbulo passava no campo, separava a semente da palha que estava sobre aquele trigo, amassava-se a palha e preservava o trigo. Por isso nós passamos pela tribulação, nós somos amassados no trigo, porque é preciso tirar a palha, tirar aquilo que é ruim, para preservar aquilo que é bom. A tribulação forja. E nós estamos diante de um texto no qual João Marcos está narrando. Jesus acabara de passar por algumas cidades,
E uma das principais cidades é Gadá, onde ele expulsa um demônio que perturbava a vida de um homem. A essa altura, o nome de Jesus já estava sendo espalhado, não só na Judéia, de onde ele nasceu, mas também na Galiléia, onde ele cresceu, ali em Nazaré. O seu nome já estava sendo espalhado nas 10 cidades conhecidas como Decápolis. O seu nome já era conhecido em Cafarnaum. O seu nome já era sabido entre todos em Corazim, Betsaida e dentre outras cidades do Oriente ou da Palestina. João Marcos faz questão de narrar esse episódio especial. Depois que Jesus, ele cura o endemoniado, agora tendo voltado do barco para outra margem, nós precisamos entender que nenhum judeu tinha tamanha popularidade como João Batista, o filho de Isabel com Zacarias, o primo de Jesus, e até como Jesus. A essa altura os fariseus já estavam perdendo popularidade, porque eles eram estabelecidos como aqueles que eram religiosos demais. Eles se separavam do povo, porque eles se tratavam ou se auto-intitulavam melhores do que os demais povos. É por isso que eles não aderiam, ou eles não conquistavam grandes multidões. Pelo contrário, os fariseus eram rudes em grande parte. Eles tratavam as pessoas com hostilidades. Jesus declara aos fariseus dizendo: vocês não entram pela porta estreita, e também não deixam com que outras pessoas entrem por essas portas. Por isso vocês são chamados de sepulcro caiado, ou seja, caixão onde só há mortos. Mas ao contrário, Jesus crescia em popularidade. A multidão é atraída, tudo bem que grande parte dela só queria os pães, milagres, mas Jesus nunca dispensou ninguém de mãos vazias. Não existe ninguém que vá até Jesus que ele não possa restaurar. Não existe vida perdida, não existe caso irreversível, não existe ninguém que não possa ser restaurado no encontro com Cristo. Para Jesus tudo é possível, e para aquele que crê também todas as coisas são possíveis. É por isso que as prostitutas olhavam para Jesus com olhar de redenção, diferentemente do fariseu e do sinédrio, dos fariseus e do sinédrio judaico, dos escribas, dos zelotes, dos herodianos da época. É por isso que Jesus em uma certa vez disse aos fariseus: vocês não têm pecado, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, mas se vocês também não tiverem cometido pecado, por favor, comecem a tirar alguma pedra aqui. Eles deixaram a pedra e abandonaram a cena. A essa altura uma multidão cercava Jesus e se reunia ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Verso 22, então chegou ali, olha que interessante, um dos dirigentes da sinagoga. A palavra sinagoga vem de uma palavra que quer dizer casa do encontro, ou casa da palavra. A sinagoga nasceu do último exílio babilônico, no tempo de Esdras e Neemias. A Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, tomada à força. Eles não poderiam mais cultuar ao Deus Yahvé. Depois que Deus devolve a glória da segunda casa, que não diz sobre uma vitória pessoal, mas sobre o templo, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não é sobre quem te viu passar na prova e não te ajudou, depois que vê você na bênção vai se arrepender. Não tem nada disso. A glória da segunda casa é porque Zorobabel iria reedificar o templo. Mas o templo construído antes de Zorobabel por Salomão foi suntuoso, a ponto da rainha de Sabá sair lá da sua terra e visitar a suntuosidade do templo. Essa suntuosidade admirada pelos discípulos
Quando eles disseram: Senhor, você viu que bonito o templo? Ele disse: vi, pena que não vai ficar pedra sobre pedra. Porque quando o templo foi destruído no ano 70, tomado pelo imperador romano, eles destruíram o templo, e as pedras do templo eram revestidas de ouro. Então juntou-se um monte. Quem soube disso levava o carrinho para roubar as pedras. Por isso não ficou pedra sobre pedra. E Jesus explicou isso para os discípulos: não fica admirado com esse templo, porque vai chegar um tempo que eu não mais habitarei em lugares, mas em pessoas. Eu não estarei em paredes, mas em um novo coração. Eu não serei cultuado mais por cimento, ouro ou prata, mas eu serei adorado, eu serei glorificado por um movimento chamado igreja. A essa altura, por isso que ele diz que a glória da segunda casa vai ser maior. Então Neemias reconstrói os muros. Esdras trouxe como sacerdote a palavra, porque Deus disse assim: engraçado, vocês têm casa, mas eu continuo sem. Aí eles começavam a criar, porque eles estavam fora de Jerusalém, as sinagogas, que era uma maquete menor do templo. E dentro de uma sinagoga haviam dois principais utensílios: a bimá, que era uma espécie de púlpito, e a arca da aliança, tipificada, e dentro dela os pergaminhos. Jairo, aqui desse texto, ele era um líder da sinagoga. Não necessariamente ele era fariseu, mas é ele quem controlava a pedagogia judaica. Ele que marcava os professores que dariam aula, chamada na escola Talmud, que quer dizer Talmidim, que dá origem para a palavra discípulo. E esses professores recebiam o nome de mestre Raboni, ou aquele que ensina, que é tirado da palavra pedagogo, ou de pedagogia, lá em Romanos 7. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a importância de Jairo era grande. Os fariseus, a essa altura, conspiravam para prenderem a Jesus, ou pegar Jesus de qualquer jeito. E Jairo aqui sai do seu rebanho farisaico, que tanto hostilizava Jesus, e se vê numa condição que a tradição religiosa não resolvia o problema da sua filha. Conhecer teologia não te torna liberto, mas conhecer a palavra, viver a palavra te liberta, não para ser melhor, mas para servir mais. Isso já nos mostra Jesus se encontrando com um líder da sinagoga, aquele que estava acostumado a chamar os professores, que dentro da Bimá subiam e pegavam os pergaminhos, que era o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, e reliam ele para o povo, e ensinavam. Eles transcreviam. É por isso que nasceu o escriba. De tanto eles escreverem, veio da palavra também escrever. Na medida que eles transliteravam, eles decoravam. Só para você ter uma ideia, um judeu fariseu, aos 16 anos, ele já tinha o Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros, decorado oralmente. Você tem ideia do que é isso? Você perguntar para um judeu até os 16 anos assim: o que está escrito em Levítico capítulo 19, verso 2? Ele diz: só o Senhor é santo, sede santo porque Ele é santo. O que está em Deuteronômio capítulo 6? Chamar Israel, ele fazia a oração toda. O que está em Deuteronômio 28? E ele repetia, irmãos. Nós não estamos preparados para essa conversa, porque a gente começa o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e termina: tudo posso naquele que me fortalece. E Jairo era essa figura importante dentro da sinagoga. Mas algo aconteceu que pegou Jairo de surpresa. É lindo colocar versículo, difícil é viver.
É lindo saber cantar, difícil é viver o que canta. É lindo dar sermão no outro, difícil é colocar esse sermão atrás do espelho. E aí Jairo, líder da sinagoga, que perseguia Jesus. Normalmente uma sinagoga tinha entre 3 e 7 líderes. Era uma pessoa benquista, estimada. E Jairo se compromete a perder não só o emprego, mas a ser preso, porque ele está indo atrás de um homem que os fariseus perseguiam. Ele é uma espécie de X9 ao traidor. Assim era tratado o publicano. Por que nasce a palavra publicano? Vem de público. O publicano é um judeu, nascido judeu, que deixou os judeus para cobrar imposto a pedido de Roma sobre o próprio povo. Por isso que os judeus tratavam normalmente os publicanos como pecadores. Lembra lá da mulher? Lembra de Levi, o publicano que estava na coletoria? Lembra de Zaqueu? Quero subir. Não tem essa música? Era um publicano. Ele é um judeu, só que ele cobrava impostos por César. E César não é nome, César é um título. César quer dizer Deus, Quírios, Senhor. Augusto é o nome dele, Augusto César. E é por isso que agora Jairo, diante de tudo isso que está na sua frente, conhecer a Torá, saber quem é Moisés, reconhecer o Messias que viria, agora o coração de Jairo vê em Jesus uma possibilidade dele receber a cura pela filha. Irmão, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas quando nós recebemos um diagnóstico pesado, parece que tudo perde a graça. Se te perguntasse para uma pessoa que tem um câncer irreversível e pedisse para ela escolher entre um carro importado e a cura do câncer, eu não tenho dúvida que ela pediria a cura, se é uma pessoa em sã consciência. É nesse momento que a religiosidade é separada da vida de verdade com Cristo. Quando Satanás subiu junto com os anjos que davam ordem a respeito de Jó, ele disse: Deus, você só cerca Jó de bênçãos, porque o Senhor deu para ele a melhor terra, os melhores filhos, os melhores e maiores bens. E Deus disse: então toca, poupa-lhe a vida. E Jó continuou sendo fiel. Satanás intentou novamente e disse: ainda ele não praguejou, porque ainda ele tem saúde, deixa eu tocar. O corpo de Jó foi revestido de lepra. Ele se coçava com telhas. A mulher de Jó disse assim: Jó, abandona seu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque eu creio no poder de Deus. Jairo era líder da sinagoga, vendo Jesus. Olha só o que o texto diz: um líder da sinagoga prostrou-se aos seus pés. Irmão, você pode ter o melhor diploma, MBA, mestrado, você pode ser a pessoa mais importante, diante de uma dor, não conta onde você estudou. Diante de um momento difícil, não vale carteirinha, missionário, pastor, presbítero, arcebispo, quarta pessoa da Trindade, apóstolo. Irmão, quando chega esse momento na vida do cristão, o que ele tem que fazer é o que o Jairo fez: se prostrar diante daquele que tem o poder de curar. O texto diz que Jairo se prostrou diante dos pés e lhe implorou insistentemente. Essa que é a nossa missão. Irmão, a gente não consegue ser fiel em vir no culto. Basta
lá na nossa testa. Não vou, vai cair um chuvão. Mas engraçado que ia lá para o New Texas debaixo de chuva. Ia para os forró, para os baile funk, para os pagodes da vida, para as festas rave, ficava dançando na frente de uma caixa de som, igual um doido, igual eu, 3 dias, sobre efeito de droga. Aí chuviscou, para de ir no culto. Para ir atrás da mulher, vai daqui em Ibirité de bicicleta. Para ir no culto com dinheiro de Uber. O Uber demora 5 minutos, não vou mais não. Jairo buscou insistentemente. Se a gente não consegue perseverar na presença de Deus, nós não estamos preparados para receber de Deus aquilo que Ele quer nos presentear. Começou o GC, parou de ir, porque alguém falou mal. Não falou metade, isso é muito pior do que falaram. Falar só um pedacinho. Se falar o que você pensa, o que você já falou, o que você já fez, você vai ficar muito mais envergonhado igual eu. Irmãos, nós estamos precisando amadurecer para experimentar o milagre. Para experimentar a cura, é preciso insistir, é preciso perseverar. Tudo tira a gente do culto, tudo tira a gente do GC, tudo tira a gente do plano de leitura. Atrasei 3 dias, não, vou desistir. Falei que ia ler a Bíblia toda, vou parar. O nome disso é menino, menina. Por isso que Deus trabalha com homens e mulheres. Você está achando que é gostoso orar? Sempre. Você está achando que todo dia o cristão acorda com desejo de perdoar, com um cântico de louvor na boca e sai cantando no trânsito, vai todo mundo fechando, vai tudo dando errado, boleto atrasado, confusão, e a gente fica assim, aleluia. Você está achando que a vida é de verdade, irmão? A gente vai perseverando. E Jairo fez isso, se comprometeu, colocou a sua vida em risco. Ele foi até Jesus implorando. Mas tem crente que quer que Jesus se converte a ele. Não, se Jesus quiser me curar, ele que vem atrás de mim. Se Jesus quiser fazer alguma coisa na minha vida, é ele que bata lá em casa, porque se depender de mim eu não saio. Vai continuar com essa fé medíocre, comendo no chão enquanto deveria sentar à mesa com um grande banquete que o rei preparou. Vocês estão aqui? Ele disse: minha filha está morrendo, vem por favor. Ou seja, tudo tem a ver com o Senhor Jesus. Jesus, eu te peço, para de colocar sua vida no Twitter, no Instagram, no telefone para sua amiga. Fala com quem resolve. Jesus. A gente conta tudo, fala tudo, só Jesus que não fica sabendo. Porque a gente não tem praticado o quarto fechado. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta e em secreto busque o Senhor e Ele te recompensará. Mas fica igual crente 6 horas. Sabe o que é crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, parecendo que depende de guru. Você tem acesso a Deus direto. A sua oração não é inferior à minha. Não existe pessoas mais abençoadas do que aqueles que estão em Cristo, capaz dessa oração subir mais rápido do que a sua. Não existe isso. Eu não estou dizendo que não podemos orar uns pelos outros, mas Jesus quer ouvir você orando. Está na hora de você amadurecer, está na hora de eu e você crescermos, entrar para dentro do quarto e falar: Deus, eu não sei nem orar. É por isso que a palavra diz em Romanos: o Espírito intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Só chore, irmão. Deixa o catarro descer, deixa a meleca misturar com lágrima.
mas se derrama no quarto, põe a cara no pó, busca, mas não sai dali igual Jacó em Betel, enquanto o Senhor não me abençoar para que eu faça a sua vontade. Eu não quero sair daqui sem uma direção. Não, eu vou na conferência que está o fulano de tal, eu quero saber de fulano de tal, se eu tenho o principal, que é Cristo Jesus, acessível a mim, todas as vezes que eu oro, em nome de Jesus, o que vocês pedem, vocês também recebem. Ah não, mas eu quero ir lá porque ele revela CPF. Irmão, eu não preciso mais de CPF revelado, tem um aplicativo que chama Gov. Eu não quero que o profeta revela CPF, eu quero que o profeta profetize a palavra, é o que está escrito. Amém? Poder da cura. Ele implorou: a minha filha está morrendo, por favor, impõe as mãos sobre ela, e para que ela seja curada e viva. Olha a fé de Jairo. Ele já falou para Jesus assim: sabe como é que ela pode ser curada? Pelo poder da sua mão, Jesus, e não do apóstolo, e não do bispo, e não do profeta, e não do que fica no monte, do que fica no vale. Irmãos, a gente tem crescido em uma geração codependente de personalidades. Por isso que Deus destrona templo, Ele não divide a glória com ninguém. Quando Herodes intentou roubar a glória de Deus, virou comida de bicho. Homens que tentam roubar a glória de Deus, não, aqui Deus faz através de mim, faz pela misericórdia. Quantos estão entendendo isso aqui? Você tem esse poder em Deus, o acesso já está liberado. A Páscoa celebrada não tem nada a ver com o coelhinho. Está dizendo assim: ao terceiro dia, as mulheres chegaram no sepulcro, estavam varões de branco lá dentro, dizendo a Maria e às irmãs, a elas assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E Jairo reconheceu em Jesus aquilo que ele precisava. Para de procurar por personalidades. Busque na principal fonte de cura, Jesus de Nazaré. E Jesus foi com ele, porque toda vez que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida, Ele entra. Mas cuidado, que quando Jesus entra, o que é contrário a Jesus tem que sair. Existe um risco, viu, da gente ler Bíblia, começar a vir em culto e converter. Você sabe disso, né? Fica vindo nesses negócios, então, que corre o risco de você sair daqui crente. Aleluia. Porque quando Jesus entra, tudo que está contrário à sua vontade vai embora. E Jesus foi com ele. Irmão, Jesus parou a programação terrena. Porque mais importante do que qualquer multidão é a fé de alguém que o teme de verdade. Jesus não se preocupava com seu rosto em outdoor, ele queria o seu nome cravado no coração dos que criam. Jesus não estava preocupado com palma, Jesus queria pessoas aos seus pés, reconhecendo ele como Senhor. Jesus não fez do ministério um lugar para enriquecimento. Jesus na verdade queria curar, sarar. Quando João Batista estava preso por denunciar pecado, com dúvida de quem era Jesus, mandou os discípulos até Jesus. Ele disse: vocês vieram para falar alguma coisa com João? Sim. Fala para João que aqui o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve, e a palavra é pregada aos pobres.
Fala para João que eu cheguei para trazer liberdade aos que estavam presos, os oprimidos, os cativos do diabo, aquele que Satanás está cirandando. Fala que eu vim trazer novidade de vida. Vocês estão aqui? Uma grande multidão, Jesus está seguindo. Ele deixou a multidão e está indo com Jairo, indo para a casa de Jairo curar a filha de 12 anos. De repente, no meio da multidão, apareceu uma jovem, que também há 12 anos, já tinha gastado tudo, para poder ser curada. No meio, Jesus está indo curar uma, e no meio da multidão, essa jovem, se você não sabe, a maior idade para uma mulher judia é com 12 anos. Ela já começa a entrar em preparo de casamento e de emancipação. E a mulher que estava sofrendo de hemorragia, pela lei de Moisés, depois de o fluxo sanguíneo da menstruação, ela tinha que ficar 7 dias fora da cidade. Só depois desses 7 dias ela podia voltar, como ato de purificação. Provavelmente ela já tinha passado esses 7 dias, mas a sua hemorragia era constante, o que invalidava ela socialmente. Se nós temos Jairo, que é dentro do sinédrio, que perseguia Jesus e rejeitava a multidão, nós temos agora uma mulher que a multidão a rejeitava por causa do seu fluxo de sangue ou da sua enfermidade. Os dois casos estão se encontrando em uma única cena. Um pertence ao movimento religioso, mas a enfermidade chegou na vida da filha, e ele está vindo buscar o milagre, passando por cima de tudo. A outra também não está nem aí para a multidão que tanto o separava. Quando ela percebe que Jesus está ali, no coração dela, o que diz o texto? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em seu manto. Nos mantos dos fariseus ficavam 12 bolas, ou arbolas, que representava temor de Deus. E quanto mais o fariseu era fariseu, mais ele aumentava o tamanho das bolas, para dizer assim: eu sou o suprassumo da espiritualidade. Sabe, o crente que acha que o cristianismo tem a ver com roupa, às vezes a saia está até lá no pé, o que eles faziam, mas o coração está podre, só anda de terno, mas a mente sempre desnudada, ou o contrário também. Essa mulher intentou dizendo assim: se eu tocar na orla do manto, e Jesus não usava um manto com bolas grandes, mas uma clássica convencional, ela disse: se eu tocar eu vou ser curada. Ela colocou no seu coração não uma condição, mas uma certeza: se eu me encontrar com Jesus, se eu tocar nem nele, mas só na orla do manto, eu vou ser sarada. É desse tipo de postura que Jesus se agrada. Quando a pessoa pensa assim: eu só dependo de Jesus, aí Jesus entra. Enquanto você achar que a solução do seu problema está em aposta, em investimento na bolsa de valor, em economia falida, em política, ainda que seja importante, mas não pode te redimir. Então não adianta mudar de nação, o pecado continua, porque ele emana do coração. A nossa verdadeira garantia está na pessoa de Cristo Jesus. Não, se eu casar, vou ser feliz. Casou, viu que porque a felicidade é uma pessoa e se chama Jesus. Se eu comprar o carro, vou ser feliz. Se eu viajar para a Europa, vou ser feliz. Continua vazio. É por isso que Jesus gosta de quem pensa assim: se eu tocar nele,
Isso, aí você encontra a felicidade. Aí você encontrou com a verdadeira felicidade. Primeiro você se encontra com Jesus, para depois se encontrar com outras coisas. Porque é em Jesus que nós satisfazemos aquilo que tanto buscamos. É em Jesus que preenchemos o nosso coração de alegria e certeza. Vocês estão aqui? Imediatamente ela tocou e a sua hemorragia foi estancada. A Bíblia diz aqui que no mesmo instante Jesus percebeu e perguntou: alguém me tocou diferente? Tem gente que toca para o homem, mas não toca a Deus e não é tocado por Deus. Pode acontecer. Tem gente que prega, é usado por Deus, mas não agrada a Deus, porque dom não tem nada a ver com caráter. Tem mestre que ensina o caminho, mas não anda no próprio caminho que ensina. Olha só isso. Ela disse: eu quero tocar porque Jesus conhece quando tocamos de maneira diferente. Ele sabe quando o seu culto é inferior ao jogo do Atlético que você foi semana passada. Você gritou mais lá do que na presença, Ele sabe. Ele sabe o seu esforço quando é de coração. Tem como você engana a mim, qualquer pessoa, mas Jesus não. Ele sabe quando a leitura bíblica é de verdade ou só é religiosa. Ele sabe que quando o culto é para bater cartão ou quando o culto é para ser prestado, Ele sabe. É por isso que Ele não excluiu a multidão. Ele não exclui, todo mundo tocando, mas alguém tocou diferente. Eu não tenho filho predileto não, mas tem filho que me prefere mais do que outros. Alguém falou comigo diferente. Eu amo todo mundo, mas tem uns aqui que me amam mais. Eu senti que alguma coisa saiu de mim, foi virtude. Eu sei que todo mundo é crente, mas tem uns crentes aqui que parece que é mais crente do que outro. Parece que tem mais fome, mais sede. Quando entra na minha presença, baba, rola, busca intensamente. Tem gente aqui que está me tocando diferente. Eu abençoo a multidão, mas a multidão nem sempre sai com a cura que busca. Mas talvez uma única pessoa no meio da multidão recebe aquilo que pede, porque tocou a Jesus, rasgou o coração para Jesus, desnudou tudo. Chegou aqui, berrou, falou: Jesus, pequei mesmo, estou com nota fria, estou traindo a esposa, estou masturbando, estou mentindo, sou prostituto, vacalhado, falo palavrão, cheio de gambiarra em casa, troco os canarinhos na feira da Toshiba, os trinca-ferro, jogo porrinha valendo, trade valendo, aposto em jogo de bicho, faço tudo, mas me cura. Peraí, alguém tocou. Alguém tocou aqui diferente. Recebe a cura quando expõe o coração. Faz igual o publicano, quando Jesus deu exemplo. O fariseu subiu para orar no monte com vestes longas. Senhor, eu jejuo 3 vezes por dia, eu oro e não sou como aquele publicano pecador. O publicano pecador, de cabeça baixa, nem sequer usava levantar a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim que sou pobre e pecador. Jesus, desse sim eu me compadecerei e ouvirei a sua oração, porque não vim buscar os que são, mas os doentes. Tem que rasgar o coração, ficar colocando pecadinho debaixo de tapete, igual Davi fez.
depois de ter adulterado com Batseba, ainda mandou Urias para frente da peleja, não confessou. Deus disse assim: não confessou não, né, senhor Davi? Pode deixar que Natã vai fazer uma visita para tomar um café da tarde com o senhor, lá no palácio. Chegou, contou uma historinha linda para Davi, que tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, aí um outro pobre que só tinha uma. Aí chegou um viajante, o homem rico, ao invés de pegar das muitas ovelhas que sobrava, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. Ô senhor Davi, como os reis julgavam, o que a gente tem que fazer com esse homem? Davi falou: mata, esse homem é você. Você vai ficar escondendo até quando? Conserta, e ninguém vai poder te julgar aqui não, irmão. Quem é pastor para apontar o dedo para você? Contra os eleitos de Deus não há mais acusação, porque é Cristo quem te justifica. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Se fosse assim, a gente tinha que rasgar salmos, porque a maioria dos salmos escritos foi escrito por um homem que adulterou e ainda cometeu homicídio, Davi. Se isso fosse verdade, tinha que rasgar as 13 cartas que Paulo escreveu, porque Paulo consentiu na morte de Estevão e arrazoava contra a igreja de Cristo. Se fosse assim, não ia ter as cartas petrinas, porque Pedro negou. Se fosse assim, não ia ter Tomé, porque Tomé duvidou. Quer saber a verdade? Se gritar pega ladrão aqui, meu irmão, não sobra um. Tiago, eu não roubo aqui, ele conhece. Tiago, eu nunca adulterei aqui, já. Tiago, eu nunca matei. A Bíblia diz: se você deseja o mal para o seu irmão, trata ele como raca ou maluco, você já cometeu homicídio no coração. Irmão, o sarrafo é alto, mas como é que a gente chega? Pela misericórdia. A cura só veio quando toca Jesus diferente. Fica de pé no seu lugar. No mesmo instante, Jesus está ensinando ao religioso: dependa de mim. A excluída pela sociedade: dependa de mim. Ao que conhece muito: dependa de mim. Ao que quase não conhece nada: dependa de mim. Ao que tem dinheiro: dependa de mim. A que andava de pés descalços: dependa de mim. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Para de apostar o seu dinheiro, coloque a sua confiança em Jesus. Talvez na hora que você tocar Jesus diferente, Ele vai te dar direções empreendedoras. Ele pode fazer isso. Irmãos, quem deu graça para os artesãos do templo e do tabernáculo foi Deus. Habilidade de tecer e de talhar. É Deus que dá criatividade. Sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria é a capacidade de resolver a essência dos problemas. A inteligência é apenas a habilidade de equacioná-los. Por isso que Jesus dá a sabedoria e não apenas só a inteligência, porque a sabedoria vem do alto, ela prevê, ela antecipa. Você já gastou tanta coisa, você já foi em tanto lugar, já passou o ano vestido de amarelo, de vermelho, de azul, igual um arco-íris, não resolve. Já começou o dia com o pé direito, já pôs trevo na carteira, não resolve. Já foi benzido, já oraram, já subiu no monte, já desceu, não resolve. Tiago, o que resolve? Entregar a vida para Jesus resolve. Deixar Jesus reinar resolve.
buscar a Jesus de todo o coração, com toda a sua força e entendimento, resolve. Sai do meio da multidão hoje, empurra, irmão, esquece o que vão falar, fazendo ou não, vão continuar falando, só vai. Assume o seu papel em Deus, entra para dentro de um seminário, começa a servir na igreja. Talvez a sua cura esteja aí, talvez o seu milagre esteja aí. Vai, irmão, agita essa água, vai para cima. Para de gastar ficha, enquanto você pode entregar tudo nas mãos de Jesus.